Bem-vindos ao meu canal Esther Cotrim e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para aqueles que ainda vão iniciar a carreira na Universidade de Buenos Aires, na UBA, né? Vamos falar hoje sobre qual cátedra escolher no primeiro ano da carreira. Vamos lá? Vem comigo! Dúvida que gera nos corações das pessoas que estão cursando ainda no CBC ou que nasceram de 7, 8 meses mesmo. Brincadeira, realmente é muito importante você se planejar e ter, né, aquela preocupação em qual cátedra você vai cursar no primeiro ano da carreira. Por quê? Estudar na UBA é sempre muito estratégico. Você vai sempre estar em estratégia, porque você vai ter que ver como funciona a dinâmica de cada cátedra, como é o grau de dificuldade, você vai ter que estudar muito mais do que necessário, ou você vai ter que ter um equilíbrio, porque você vai cursar mais matérias. Então, se você for cursar todas em um grau de dificuldade, você vai ter que ter aquela noção que você vai ter que ter muito tempo, né? Você vai ter que ter um tempo a mais extra para você poder estudar. Ou você pode ser aquela pessoa que tem um QI elevado e leva tudo numa boa, na facilidade, né? Existem pessoas assim. Então, qual cátedra escolher para o primeiro ano da carreira? Vamos lá. Então, assim, gente, antes da pandemia, para o depois da pandemia, né? O decorrer da pandemia, muita coisa mudou, simplesmente vocês vão notar muitas diferenças, né? Antes da pandemia, a minha indicação de cátedra para anatomia, por exemplo, seria a cátedra 2, né? A cátedra 2 de anatomia, já explico por quê. E para a Arte, que é o combo de histologia, embriologia, genética, biologia, eu indicaria a cátedra 1. Já depois, né, quando começou a pandemia, continuo indicando cátedra 2 para anatomia, porém para a Arte eu indicaria a cátedra 2. Vamos lá? Vou explicar o porquê do porquê. A cátedra 2 de anatomia, né, que eu indiquei pra vocês antes, ela sempre teve aquela fama, né, porque eu não estudei nela, então não posso falar com tanta propriedade, tá? Mas sempre falam muito bem dela por ser uma cátedra organizada, a didática muito boa, os preparados são muito hermosos, muito lindos, né, que sempre comentam, a forma de aplicar o exame é justo, então assim, são muitas coisas que beneficiam, né, essa cátedra. Além disso, no meu ponto de vista, que eu vejo que já me explicaram, que já me comentaram, a cátedra 12, ela tem uma visão muito geral, assim, de tudo. Então eu acho bacana a gente ter um conhecimento assim. As outras não tem? Tem, mas não é tão relevante. Por exemplo, a 12, ela trabalha com preparados, né, que é o cadáver e todo, mas e trabalha com imagens, né, diagnóstico, com imagens de raio-x, tomografia, ressonância, então você estuda muito daí também. E eu acho muito maravilhoso você ter um conhecimento, ao menos básico, de tudo isso, sabe? Para um médico. Eu que cursei na cátedra 3, tem sim, imagens, sim, diagnóstico, mas eles têm uma relevância aos preparados. É uma cátedra muito mais fina, muito mais detalhada, muito mais complexa no meu ponto de vista, em todos os sentidos. Eu cursei nela, mas eu não indico pra, assim, ninguém, porque é uma matéria, assim, realmente muito maravilhosa de estudar, mas é muito fininho, sabe? Eles são muito finos, fala que a cátedra pra quem quer ser cirurgião, mas eu acho que é muito assim, sabe? Você vai estudar cirurgia no futuro, então foge da cátedra 3. Me colocar na cátedra 3 pelo fato, eu acredito, né? Pelo fato que eu acredito, porque já estava lotada as outras cátedras, ou porque foram maus mesmo. E é uma cátedra que é muito detalhista mesmo, então assim, é pesada e eu não gostei assim. Se for para ser detalhista, tem que ter uma didática muito boa. Eu não tive contato com meus ajudantes, eu tive que sentar realmente estudar, muito sozinha. Os vídeos da cátedra estavam muito bons, são vídeos gravados, não são tutorias. Isso foi o que? Assim que iniciou a pandemia, né? Nesse ano, muitas coisas mudaram, estão adaptando nova didática, né? Eu acredito, porque eles perceberam que os alunos necessitavam mais disso, né? De mais tutorias, de mais um suporte aí. Então,
disseram que muitas coisinhas alteraram aí. A cadeira 2 de anatomia continua sendo indicável, assim, de forma virtual também, continua com a mesma dinâmica de ser organizada, de ter um suporte bem legal dos ajudantes e docentes. Então, assim, coloca nessa opção 2, tá bom? É difícil, gente. Pensa que você tem que não olhar com dificuldade, você tem que estudar, não se preocupa, porque infelizmente você vai ter momentos que vai pegar cátedras mais práticas e outras mais complexas. Então a gente tem que saber lidar em todas as situações, certo? Para a ATE, antes da pandemia, eu indicava a cátedra 1, porque tem a fama de ser uma cátedra organizada, né? Porque a dinâmica da cátedra 1 é assim, você estuda histologia no primeiro quadrimestre ou embriologia com biologia, e no segundo quadrimestre você vai estudar histologia ou embriologia com genética, ou seja, você não vai estudar tudo junto. As outras cátedras já tem a dinâmica diferenciada, vai estudar histologia e embriologia junto. Então pense comigo, se você estuda uma matéria por cada quadrimestre, vai ser muito mais complexa, eles vão pedir mais detalhes. Porém, antes da pandemia, assim, eu gostava muito, assim, não cheguei a estudar na presencialidade, mas pelo que falavam, era muito legal a dinâmica. Você poderia promocionar a matéria e não ver ela nunca mais na sua vida e bola pra frente para as outras matérias. Então já tinha aquela questão de promoção, então era muito bom. As provas eram orais e tinha o que? Eram práticas, tinha provas práticas também, com microscópio e tal. Então era bem melhor, assim, até de você realizar o exame. Só que depois da pandemia, gente, ficou um pouco complexo, assim, mais complexo. Porque a cátedra 1 já tem a fama de ser a cátedra perigosa. É a cátedra punk. A cátedra, né, que peguei. Por quê? Depois da pandemia, muitas coisas mudaram, né, pelo simples fato da forma de aplicar o exame, né, ficou assim complicado, muito complicado mesmo. Não tem promoção, tem que fazer a final com as 4 matérias. Esse foi o ponto que eu não gostei, porque você tem que aprovar o choice, né, para ir para o oral. Então, se você tem 2 graus de dificuldade, e assim, no meu ponto de vista, não reclamando e nem murmurando, mas é difícil isso, porque para você fazer 2 modalidades, você tem que estudar muito bem para as 2 modalidades, né? Pro choice, você tem que praticar muito choice de 4 matérias, gente. 4 matérias de uma matéria muito complexa, que pede coisas muito finas. Então você tem que estudar muito pro choice pra ir pro oral. Então você tem que, assim, trabalhar muito para o oral, porque é muito de sorte. Isso já é outra coisa que, assim, não me agradou bastante, porque é muito sorte. Eu observei que algumas docentes ou ajudantes aplicavam o exame, pediam mais as coisas mais geral, sabe? Cobrava as coisas assim, geral, ou seja, o básico, quero ver se você tá entendendo a matéria. Já outros cobravam coisas finas, né? Coisas mais detalhadas no oral, no final de um oral. E assim, é muita coisa pra você estudar no final. Então, pensa assim, o grau de dificuldade ficou mais difícil. No meu ponto de vista, isso já tirou um ponto da cátedra 1, sabe? Tem que ser difícil? Tem. Mas eu acho que a forma de aplicar 2 modalidades para matérias muito complexas, não gostei, não. Por isso, em casos de virtualidade, eu não sei como será o pós-pandemia, né? Eu não sei como vai ser voltar um pouco à normalidade, mas na virtualidade eu indicarei a cátedra 2, sim, para a ATE, pela forma... acho que a dinâmica eu não gosto, sabe? Porque estudar as matérias tudo juntas. Mas a forma de avaliar a final foi bem mais calmo. Se você tá com uma matéria de anatomia em uma cátedra muito pesada, pega a 2, né? Se continuar assim, porque a 2 teve a final foi choice, né? Apenas, e pelo que me parece não teve câmera, não teve microfone. Então assim, pensa como foi de boa essa prova, gente. Agora compara essa prova com a cátedra 1, que tem que fazer 2 modalidades, super difícil, super tensa, pra 2 que só teve um choice, sem câmera e sem microfone. Enfim, né, foi muito tranquilo. Então é isso, né, minha dica é essa.
Em caso de presencialidade, eu indico Anatomia Cátedra 2 e Cátedra 1, né, pela organização. Agora, em caso de virtualidade, Cátedra 2, Anatomia continua sendo, né, a melhor opção no meu ponto de vista. E Cátedra 2 para a Tia, porque já expliquei o motivo, né? A Cátedra 1 de Anatomia, não falei, mas dizem que é uma cátedra bem mais prática também, mas pelo que eu vi, assim, eu não gostei muito da forma que eles aplicaram o exame. Não vou me aprofundar nisso porque não foi a cátedra que eu cursei, então não tenho tanta liberdade em dizer sobre, né? Mas é isso que fica a minha indicação. Sobre o material, né? Depende da cátedra que você for cursar. Eu que cursei na cátedra 3 de Anatomia, vou ser sincera, eu usei os livros mais pancada. Por quê? Já expliquei, a cátedra é muito mais complexa, a cátedra é muito mais fina. Então, assim, eu fiz um curso muito bom, um cursinho muito bom, com um professor muito bom. Mas eu sentia que pra mim, porque depende muito da pessoa, não alcançava, sabe? Eu não chegava com o que o exame exigia. Então eu precisei estudar os 3 tomos de Rouvier. Infelizmente é um livro assim muito preto e branco, muito descritivo, mas é muito bom, é descritivo, mas é bom porque para estudar essa cátedra é Rouvier. Usei o Netter com Atlas e usei Atlas da minha cátedra, né, que era Atlas de Neuroanatomia. A sua cátedra vai passar os materiais, né, específicos, então você tem que ficar de olho. Já a TIE é o seguinte, eu não li todos os livros. Eu acho que para embriologia é necessário ler flores, né? Tem um síntese de flores, no meu caso que foi cátedra 1. Tem o Ross, que é para histologia. Aí tem o Gilbert e tal. Pra biologia, genética e tal, eu não li, porque eu trouxe no meu ponto de vista, eu trouxe uma base, assim, até boazinha pra biologia do CBC. E fiz um curso também que me ajudou bastante. O resumo que o professor passava já era o suficiente pra mim conseguir fazer os exames, tá? E aprender também, tem que aprender. Essas matérias tem que aprender, não dá muito pra decorar. Você vai entender que tem que aprender e entender como funciona a matéria. E o bom de tudo isso é que cada ano complementa o próximo. Então, o que você aprende nesse ano é base para o próximo ano. Então, pensa que o nível só vai aumentando, né? Isso aí, gente. Então, ficou aí toda essa minha dica sobre cátedra, materiais, curso e tal. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido o que eu quis dizer, né? Porque é muita coisa, formação, né? Mas eu espero aí, desejo muita sorte a todos que estão aí iniciando, estão aí no CBC, cursando o CBC, ou que ainda vai iniciar o CBC, e estão cheios de expectativas, né, pra começar aí a carreira, porque é maravilhoso começar a carreira, é uma sensação divina. Então eu desejo sorte e peço a vocês pra me seguir lá no Instagram, estou como Esther Coutrin, e claro, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo, tá bom? Salva e, lógico, ativa o sininho, porque é muito importante. Beijos e até a próxima!